que é um transistor? Vamos imaginar que a gente tem uma torneira d'água. Quando a gente abre a torneira, a água começa a cair. Quando a gente fecha a torneira, a água para de cair. E é exatamente isso que acontece no transistor. Vamos desenhar aqui um transistor NPN. Aqui temos a entrada de água pelo coletor, coletor, base, emissor. Nós temos aqui a válvula, o manete da torneira que a gente vai abrir, que é a corrente IB. Transistores são polarizados por corrente e não por tensão. E nessa matemática toda aqui, a gente vai chegar no emissor, IE, que é onde a nossa água está caindo. Essa é a melhor analogia para a gente aprender sobre transistores. Deixa eu anotar aqui que é um NPN. Tá ok, Felipe, mas como é que a gente pode utilizar um transistor com um Arduino? Qual é a utilidade de um transistor com um Arduino? Calma aí que eu vou explicar. Então aqui temos o pino 13 do Arduino. Mas só que você quer acionar um motor de 12 volts por 6 mA. Um motorzinho aqui. (12 volts por 6 amperes). Ok. O pino 13 do Arduino, ele não pode pegar e ultrapassar de 20 mA. E max 20 mA. Ok, Felipe, mas como a gente vai ligar um motor de 12 volts por 6 amperes e uma porta de 6 mA? Ok, vamos lá. Na porta da Arduino, nós temos que colocar um resistor para limitar a corrente que vai passar pelo nosso transistor. Vamos desenhar aqui um transistor. Ele vai ser jogado para a base, para a terra. Aqui vamos ligar em um dos lados do nosso motor. E aqui vai ser a nossa fonte de 12 volts. Lembrando que você precisa conectar os dois terras. Ok, Felipe, mas agora como é que eu sei o valor desse resistor aqui? Amigão, vamos lá. A gente tem 5 volts aqui. A gente tem que ter 0,7 aqui para polarizar. Posso te dizer uma coisa? Testa um K. Não importa tanto o valor do resistor que está aqui. Então, o transistor, quando ele está funcionando dessa forma aqui, ele está trabalhando como uma chave. O que significa o transistor trabalhar em chave? Ele vai estar trabalhando nessa faixa de operação aqui. Aqui é a corrente de coletor. Aqui é a corrente entre o coletor, é a tensão entre coletor e emissor, VCE. E aqui nós temos as curvas dele. Sem esse pico aqui, claro. Nós temos essas curvas dele. O que é essa curva? É a corrente de base. É a corrente de base. Então, como que ele trabalha? Onde aqui que ele está para trabalhar como chave? Ele precisa estar saturado, ou seja, ele tem a máxima corrente possível de coletor e a menor tensão entre coletor e emissor, ou seja, ele fica por aqui. Por aqui. E como é que você vai saturar ele? Utilizando um valor aqui na base. Você liga aqui 5 volts, você tem 0,7 aqui. Então nesse resistor de 1K, chutamos 1K de início. Nós temos 5 volts menos 0,7. Nós temos 4,3 volts em cima dele.
4,3 volts, vendo a lei de Ohm, vai dar 4,3 volts sobre 1K. Isso dá 4,3 vezes 10 a menos 3. Ou seja, 4,3 miliampere. 4,3 miliampere entrando pela base. A corrente que passa pelo coletor IC é corrente de base vezes HFE. O que é o HFE? HFE é o ganho. A corrente que entra pela base, ela é amplificada pelo ganho do transistor. Então o que acontece? Vamos dizer que esse BC548C aqui tem HFE de 100. HFE igual a 100. Então nós temos 4,3. Vou escrever aqui embaixo. 4,3 miliampere vezes 100. O que dá 430 miliampere. O que podemos ver com isso? Com esse BC548, a gente não consegue ligar um motor de 12 volts por 6 amperes. Primeiro, BC548 é um transistor de sinal, ou seja, ele não é feito para ser utilizado com altas correntes. Ele é feito para ser utilizado com 50 miliamperes, 20 miliamperes. Não sei de cabeça. Não sei de cabeça. Então o que a gente pode falar aqui? Esse motorzinho de 12 volts por 6 amperes, que dá 60 watts, ele vai explodir nosso BC548. Então, Felipe, como eu vou ligar e desligar esse motor de 12 volts por 6 amperes com o meu Arduino? Que mágica que eu vou precisar fazer? Calma aí que eu vou te explicar agora o sensacional mundo dos relés. Relés são componentes eletromecânicos. Por que eles são eletromecânicos, Felipe? Porque, como você pode ver aqui, eles têm polos físicos. E tem um indutor aqui. O que acontece quando eu aplico tensão nesses terminais aqui? O eletroímã aqui cola, puxa esse terminal para baixo e ativa esses outros pinos aqui. É simples, é isso que é um relé, não tem mais como complicar a explicação disso. Apliquei, tá sem tensão, ele está conectado nesses pinos aqui. Apliquei tensão, ele vai puxar e vai vir. O ímã aqui, né, o eletroímã, vai puxar e vai conectar nesses pinos aqui de baixo. Só isso, Felipe? Só isso, não tem forma mais simples de explicar o assunto. Ok, agora já posso mudar o título aqui e botar então que a nossa aula é sobre transistores e relés. Tá, Felipe, vamos lá, vamos voltar para o pino 13 do nosso Arduino. Pino 13. Quero acionar um relé com o pino 13 do Arduino, Felipe. O que eu faço? Vamos lá. Como para você acionar um relé, você precisa de uma corrente muito baixa. Agora você não precisa botar um resistor tão pequeno como 1K. Em geral, você vai colocar um resistor de 10K. Nem precisa calcular isso. Esse é o tipo de coisa na eletrônica que você chuta. É verdade. Agora vamos desenhar o relé aqui. Como é o símbolo do relé, Felipe? A bobina, como eu mostrei para vocês, ela tem um ferrite e aqui a gente tem os contatos.
Quando a bobina tem tensão circulando por ela, o contato abaixa e liga o outro contato. Aquela parte mecânica ali atua e liga o outro contato. Tá, Felipe, mas eu vi aí que tem vários tipos de nomenclaturas: NO, NE, NA. O que é NO, NA? NO significa normally open, normalmente aberto. NC, normally closed, normalmente fechado. Ok, vamos lá, tá, mas nosso assunto aqui é ligar um motor de 12 volts, 6 amperes com o nosso relé. Vamos lá então, vamos desenhar aqui o nosso relé, conectado ao coletor do nosso transistor NPN. Aqui ligamos ou no 5 volts, se nosso relé for 5 volts, ou no 12 volts. Vamos ligar no 12 volts. Aqui eu fiz um mistake na hora de desenhar isso aqui, acabei desenhando ao contrário. Mas temos aqui o 12 volts no contato central, apontado para sempre onde está aberto. Aqui, como a gente quer que o nosso motor ligue quando a gente enviar um sinal de 5 volts aqui, ele vai estar não conectado a nada. No outro pino, a gente vai ligar o nosso motor. Referenciado ao terra. Então o que acontece? Quando a gente aplicar 5 volts aqui, a corrente vai passar por aqui, saturar o nosso transistor, ele vai atuar como uma chave e fechar o contato do relé e ligar o motor de 12 volts por 6 amperes. Isso pode ser utilizado também para ligar lâmpadas com Arduino. Como assim, Felipe? Ao invés desse pino central estar ligado aqui, aqui nós teríamos uma lâmpada. Aqui estaria a nossa lâmpada. E aqui estaria o pino central. Esse lado iria para um lado da tomada e esse iria para o outro. Quando a gente fizesse toda a operação de jogar uma tensão no pino do Arduino, o relé iria fechar e acender a lâmpada. Fala pessoal, tava terminando de editar aqui o vídeo de hoje no computador e percebi que eu não fiz a finalização. Acontece nas melhores famílias. Então, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like básico. Se tiver alguma dúvida, comente. Se você não tiver nenhuma dúvida, mas mesmo assim quiser pegar e fazer algum comentário, pedir algum assunto nos próximos vídeos, só comentar. E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, Orkut, MySpace. Valeu então, pessoal. Até a próxima.